Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Vânia Molina, do canal Vânia Molina Artes. Também tem outro canal que é de aulas de crochê para canhoto, tá? Vou deixar o link na descrição para vocês. Hoje eu trouxe para vocês uma dica de adaptação, né? Porque o ponto varia de pessoa para pessoa, os fios eles variam a espessura, mesmo estando dizendo lá que é 6, muitas vezes varia a textura, né, a espessura do barbante. Então, hoje eu vou dar uma dica para vocês e vou contar o que aconteceu comigo com esse tapete aqui, tá? Então, assim, eu tava fazendo esse tapete aqui, que era para um desafio de um grupo aí, e o desafio era aproveitar sobras, tá? A aula dessa peça aqui já tem várias aulas dessa peça aqui no YouTube, mas eu tava seguindo a aula da professora Luísa Delug. Inclusive, vou deixar o link da aula para vocês aí na descrição, tá? Só que lá ela faz com uma cor só. E o desafio era usar sobras para fazer um trabalho, né? Para fazer especificamente esse tapete. Então, eu comecei a fazer, só que o que aconteceu? Lá na aula da professora, ela fala que o tapete dela ficou com 78 centímetros. Aí eu comecei a fazer usando o barbante 6, todas essas cores é barbante 6, agulha número 3,5 mm. Porém, conforme eu fui fazendo, quando eu cheguei mais ou menos aqui na metade, nessa parte, menos da metade, nessa parte da cortelha, eu percebi que estava ficando muito grande. Aí eu comecei a mudar de agulha. A partir daqui, ó, comecei a mudar a agulha. Só que eu medi ele, né? Eu medi ele e como eu sabia quantas carreiras eu tinha que fazer, eu já percebi que ele ia ficar muito grande, ele ia ficar com mais de 1 metro. Acredito que por conta das marcas que eu uso de barbante, que é Cianorte e Euroroma, eles têm a textura um pouquinho mais grossa. O meu ponto não é dos mais apertados, é um ponto médio, né? Então, geralmente, às vezes eu até troco a agulha, às vezes, dependendo do trabalho, eu até uso a agulha número 3 milímetros, mas esse aqui especificamente eu comecei a trabalhar com a agulha 3,5 milímetros, que geralmente é o que se usa para fio 6. Mas como eu vi que ele estava ficando muito grande já, eu fui trocando. Então, quando eu cheguei aqui, ó, daqui para cima, eu troquei de agulha 4 vezes. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o tapete por cima, assim, para vocês verem o desenho que ele tem. Mas eu vou explicar primeiro a respeito das agulhas. Então, quando eu cheguei aqui, ó, nessa cor laranja, eu troquei para a agulha número 3 milímetros. E aí eu fui observando, né, o rendimento. Aí quando eu cheguei nessa cor mostarda, eu troquei para a agulha número 2,5 milímetros, tá? O que que acontece? Você vai falar para mim, Vânia, mas você vai trocando a agulha... E aí, essa parte aqui, ela tende a diminuir também, né? Vai diminuir o comprimento e essa parte aqui, ao invés de ficar reta, vai diminuir também, porque vai ficar mais curto e mais estreito. Aí, o que que acontece? Eu fui adaptando a quantidade de correntinhas para compensar essa largura, que ele precisava ficar reto na base. Então, eu fui mais ou menos a cada faixa de cor, deixa eu mudar aqui para vocês verem o que eu tô falando certinho, ó. Eu fui mudando de cor a cada 5 carreiras. E também fui mudando de agulha, né? Conforme eu trocava de cor, eu trocava de agulha. Então, eu comecei com a 3,5 milímetros, mudei para 3 milímetros, depois para 2,5 milímetros. Aí, a parte bege, eu fiz com a 2 milímetros. E a parte marrom, que é o bico, eu fiz com a 1,75. Então, foi com 5, na verdade, né? Foi a 3,5, a 3, 2,5, 2 e a 1,75. Só que para ele não estreitar essa parte para a base ficar reta, eu fui aumentando a quantidade de correntinhas em alguns lugares. E fui observando, e sempre colocando o tapete em cima da mesa e observando o movimento dele, tá? Então, aqui eu fui corrigindo as correntinhas. Mesmo assim, ele ainda ficou bem grande. Vou pegar a fita para medir aqui para vocês verem. Tá? Então, assim, por que que eu fui diminuindo de pouco a pouco? Se eu diminuísse, já pegasse da 3,5, já pulasse para um 2,5, 2, ia dar uma diferença muito grande. Então, como o desenho ele vai crescendo,
eu fui crescendo a quantidade de correntinhas nessa parte mais na lateral, na parte do meio não. Mas essas partes assim, mais na ponta, eu fui aumentando a quantidade de correntinhas para compensar o tamanho do ponto que eu tava diminuindo, né? Porque aqui, ó, vou medir aqui primeiro para vocês verem, ó. Agora ele ficou com 88 centímetros, tá? O da professora ficou com 78, o meu ainda ficou com 88, mesmo fazendo adaptações. Agora eu vou medir a largura para vocês verem. R$ 45 centímetros. Então, ele ficou com uma largura ótima, né? 45 centímetros. Então, por que eu fui aumentando as correntinhas, ó? Por que eu fui aumentando as correntinhas? Porque senão ia ficar assim, ó. Conforme ia diminuindo o tamanho do ponto, ele ia diminuindo todo. Então, eu precisava controlar isso regulando essas correntinhas aqui, ó. Então, eu fui trabalhando e observando, tá? E sempre aqui com ele em cima da mesa aqui, pra eu observando, tá? Sempre observando o movimento que o tapete estava fazendo, fui regulando. Outras, pra ele não fazer assim, ó. Não ficar pequeno aqui, não ficar torto, tá? Então, eu fui aumentando correntinhas pra cá, mais nessa parte. E é isso, tá? Então, o tapete ficou uma gracinha, né? Ficou bem colorido. Vou mudar a câmera agora para eu mostrar para vocês. Vou falar as cores que eu usei, tá? Eu não sei falar para vocês qual marca é qual cor. Só sei que eu usei Cianorte. Aqui tem barbante Cianorte e barbante Euro-Roma. Então, esses dois, eles têm a espessura um pouco mais grossa, né? Esse é o marrom café, cor telha, cor laranja, cor mostarda, cor bege ou castanho. E aí, terminei com o marrom café novamente, tá? Eu falei bege ou castanho, porque dependendo da marca vai mudar o nome. Mas as cores são bem parecidas de uma marca para outra. Gente, por isso que eu sempre falo nas minhas aulas. Gente, vocês têm que adaptar, tá? Às vezes eu recebo muitos comentários assim... das pessoas falando, você só fica falando em adaptar e tem que adaptar, mas eu sou iniciante, eu preciso que você fale o que eu tenho que fazer para dar certo. Então, é isso que eu tenho que falar para você para dar certo, que você tem que aprender a adaptar, porque vai variar a tensão da mão, vai variar a espessura do fio, entendeu? Não adianta só eu falar para você a tensão da mão, porque mesmo que você estiver usando o mesmo barbante, a mesma agulha, a tensão da sua mão também vai variar o tamanho do tapete. Então, eu tô aqui para ensinar. Eu não tô aqui para passar a aula para você exatamente como eu faço e você copiar, porque aí você vai fazer e vai dar errado. Então, eu tenho que te ensinar a saber fazer, saber adaptar, entender o crochê, né? Então, por isso que muitas vezes nas minhas aulas eu tô falando, eu paro e falo, olha, pode acontecer isso, 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 para você já perceber o que pode estar acontecendo com o seu tapete e já ir corrigindo, entendeu? Então, não adianta eu esperar você fazer, dar errado, para você vir no comentário me perguntar, olha, por que que isso aconteceu? E aí você tem que desmanchar toda a peça para fazer do jeito que eu estou explicando. Então, também é importante, principalmente as iniciantes, tenham paciência de assistir a aula completa, de entender o que a gente está fazendo, tá? Não é só eu falar para você, olha, você vai fazer tantas correntinhas e você vai dar certo. Então, você tem que aprender a fazer o crochê, não é só copiar o ponto, tá? Eu sei que às vezes é um pouco assim, pode parecer exagerado o que eu tô falando, mas é porque isso acontece com muita frequência, né? Então, principalmente as iniciantes, elas não têm muita paciência de estar escutando o que eu tô falando. O ideal é que você assista toda a aula primeiro, a aula inteirinha, para depois começar a fazer o tapete, já corrigindo desde o início os erros que podem... Os erros não, as diferenças que podem acontecer de acordo com o seu ponto. Então é isso, ficou bem bonitinho, né? Se vocês quiserem que eu grave a aula, deixa nos comentários, que aí eu gravo com outras cores, aproveito outras sobras, dou uma variada na cor... Mas, de qualquer forma, eu vou estar deixando o link da aula aqui na descrição, tá? Lembrando a vocês que
É importante que vocês estejam assistindo os anúncios do vídeo, de todos os vídeos que vocês quiserem assistir a aula, porque é o anúncio que me ajuda a pagar os barbantes que eu uso na videoaula, tá? E todos os outros gastos que a gente tem, né? Com energia, celular, cartão de memória, luz, suporte, tudo que a gente precisa para estar fazendo uma boa aula. Então é isso. Quem gostou da dica, deixa um like para mim. Quem ainda não é inscrito, se inscreva clicando no botãozinho abaixo inscrever-se. Clica no sininho para estar recebendo todas as notificações das novas aulas. E é isso. Até a próxima dica, até a próxima aula.